Eu tava falando pro Buba mais cedo, a gente tá num momento agora do Brasil que, pô, você abre o Twitter, você vê um monte de vídeo vergonhoso lá dos bolsonaristas lá, a bizarrice que tá, Uhum. e a gente fica olhando, tipo, cara, como que pode, sabe? A gente tá num momento, eu não queria participar da história disso, cara. Pô, Sabe? mas o negócio é Eu não esse, queria, cara. o negócio é esse. Você até comentou isso um pouco antes do programa, e eu falei, vou comentar isso na entrevista. Porque na verdade, Lodi, a gente não escolhe isso, né? E tem um negócio que rola, que a gente vai participar da história, mas aí cabe a gente a tomar algumas decisões em relação a isso, que são, né? Uma coisa que uma grande camarada Lígia comenta, que é da União da Juventude, secretária de Relações Internacionais da União da Juventude Comunista, que é do Partido Comunista Brasileiro. Aham. Ela me falou uma vez um negócio que eu nunca mais esqueci, que ela me disse assim, a história é muito sobre qual classe você vai trair, sabe? Qual é a classe que você vai trair? Se você vai trair a sua classe ou se você vai trair a classe dominante. Uhum. Então, tipo, a história, ela é um terreno de disputa. Sim. Ela é um terreno de batalha mesmo. Batalha mesmo, tá ligado? Porque, tipo, quando a gente tá nesse trem da história, ele vai passando. Ele vai passando, a gente não tem o que fazer em relação a isso. Sim. Agora, se a gente quiser construir uma outra história, é como se a gente precisasse estar atento a esse movimento. E eu acho que o materialismo histórico dialético, né, o marxismo, ele dá uma resposta muito satisfatória para isso, porque a galera fala, não, o marxismo ele é a história pura em análise. Ele não é. Não é isso. O marxismo ele tem lado. É o lado dos trabalhadores. Uhum. É o lado da classe trabalhadora. O Partido Comunista Brasileiro, a Unidade Classista, o Coletivo Minervino de Oliveira, o Coletivo Feminista Classista na Montenegro, o LGBT Comunista, o JC, nós temos lado. Nosso lado é o lado das pessoas que produzem a realidade. E Sim. acabou. E é isso. Isso está fundamentado. Para a gente poder pegar esse trem da história e a gente conseguir transformar essa história, a gente não toma essa escolha. Né? A gente não tem como escolher participar ou não da história. Sim. Mas, em alguns momentos em que esse trem está passando, as janelas ficam abertas. Certo. E de vez em quando nessas janelas vão aparecer algumas coisas que, se a gente não tiver pronto para agarrar, Não vai. elas vão embora. Elas Certo. vão embora. Então eu acho que é muito isso, é muito a gente entender quais que são as janelas de oportunidade que a gente vai ter para explorar as coisas, para a gente poder crescer o nosso movimento. Como foi, por exemplo, esses últimos 4 anos, e a gente viu um crescimento muito grande de comunicadores da esquerda radical. Sim. Né? Por quê? Porque é um momento histórico em que a gente pode conseguir construir esse espaço e poder dar uma viabilidade, uma racionalidade, uma explicação histórica para o que a gente está passando. Sim. E aquele negócio, se a gente não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Sim. Esse ponto é fundamental, né? Da gente entender que, porra, é aquela coisa, né? Eu quero muito seguir os conteúdos na internet, fazer quiz e tal. Cara, se você não participar disso ativamente, materialmente, isso não vai servir para nada. Sim. Isso vai ter uma serventia muito pequena, né? Porque no final das contas, a gente tem que entender que o nosso objetivo central é de atuar na realidade. Esse é o nosso objetivo central. Sim. E a gente não faz isso sem a gente estar organizado e sem a gente estar nesse lugar da formação permanente, né? Uhum. Então, tipo, eu acho que é muito isso, assim. Tem até um negócio que eu acho que você vai achar bonito. Os gregos tinham 2 concepções de tempo. Certo. Né? A gente tem uma palavra só para designar o tempo, que é a palavra tempo. Spoiler. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. É isso, né? Próximo assunto. Mas os gregos, eles tinham 2 formas de pensar o tempo. Era o Cronos, Certo. né? Que era o tempo Deus. cronológico. Que era o Titã, né? Que falava, tipo, que é o Titã que devora seus próprios filhos. Que é essa figura do tempo biológico, do tempo da sociedade, que, tipo, as coisas vão passar, tá ligado? E foda-se se você quer ou não, se nós queremos ou não, tipo, isso não interessa, vai passar. Né? Até essa analogia, né? O Cronos devora seus filhos, da mesma forma como nós somos devorados pela natureza, de certa forma. Olha que poético. E tem uma outra concepção de tempo que os gregos tinham, e que é uma concepção de tempo que é chamada de kairos. Kairos é uma concepção de tempo que também é uma criatura, também é personificada, só que ela é personificada num menino, meio que num adolescente, assim, e ele é calvo, tá? Essa aí é pra você Olha aí que aí, não ó. tem esperança. Caralho.
Mas caralho. E aí o que acontece é, Calvo de cria. ele é calvo de cria, só que ele tem o calvo Drauzio Varela comprido aqui atrás, tá ligado? Aham. Então ele meteu o calvo de cria e deixou o cabelo aqui Tipo um atrás mullet. comprido. Tipo um mullet, exatamente. Puta, coisa horrível, mas ele tem um mullet, asinha no pé, e aí a concepção dos gregos do Kairos era que ele era o tempo da oportunidade. Então, tipo, ele é um tempo que você tem que atuar de forma específica nesse tempo e ele vai produzir determinados efeitos. Então, por exemplo, o tempo de um bom orador, como Lula, ele tem essa noção. Ele tem o tempo do Kairos, tá ligado? Sei. Porque ele sabe o que dizer na hora certa e que vai inflamar as pessoas. Sim. E isso muda a nossa presença da realidade, tá ligado? Sim, sim, E, tipo, isso é um... E aí, sei lá, né, o Hipócrates, que era o inventor da medicina, inventor, né? Medicina não inventar, mas tudo bem, mas o cara que inventa a medicina e tal, fala que é a dose certa entre o remédio e o veneno. O Homero fala que é o ponto de acerto da flecha que mata o inimigo. Então, por exemplo, o Kairos do Aquiles era o calcanhar. Então, tipo, ó, acertou naquele ponto. Aquele ponto muda a realidade. Caralho. Então, tipo, eu acho que é isso. A gente, enquanto historiador, tem que ficar atento em relação a isso, né? De que essas janelas de oportunidade vão se abrir E você acha que vai se abrir essa janela nesse momento que a gente tá... em 10 anos. Caralho, a gente vai ter que esperar 10 anos? Não, eu acho que assim, eu acho que... Eu tô ansioso já, cara. Faz 4 dias que eles estão na rua aí. Longe de futurologia da minha parte, né? Longe de futurologia. Mas, por exemplo, pensar o seguinte, né? Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de... não só de polarização, né? Porque eu acho que não é só isso, mas é um momento em que as contradições do mundo, né? Então, a pobreza, o desemprego tem crescido muito. E, ao mesmo tempo, o lucro dos empresários dos latifundiários também tem crescido. Então, isso gera uma contradição, né? Como é que a gente tem mais gente, pouca gente ficando muito mais rica e milhares, centenas de milhares de pessoas ficando completamente pobres? Sim. Isso gera uma indagação, isso gera uma revolta, né? Isso gera um questionamento de né? O que está acontecendo? E aí eu acho que cabe a nós, comunistas, tomarmos frente desse processo, para a gente poder ser a força motriz, a força motora, que vai falar, ó, o problema todas essas questões é fundamentalmente o capitalismo. Sim. Porque é nele que está toda a estrutura que produz esses problemas. A pobreza, o racismo, o machismo, a homofobia, tudo isso. Tudo isso. Não, o capitalismo e toda a estrutura que o sustenta enquanto sistema. Sim. Né? Que é o direito, que é a família, que são todos esses... que é essa perspectiva racista da sociedade, que é o modelo patriarcal, tudo isso que sustenta essa base, né? E é importante salientar, isso não é uma coisa que aconteceu ao natural, sabe? Isso não aconteceu naturalmente. As pessoas foram impostas a esse sistema. Então, cabe a nós, a gente ter essa noção. Será que nós, enquanto organização, estaremos prontos para esse processo? A gente não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como, tipo... Por isso que eu não gosto do discurso derrotista do tipo, não tem o que fazer. Amigo, só perde luta quem não vai pro ringue. Sim. Só perde batalha quem não sobe no palco, parça. Se você fala, não vou subir, você já perdeu. Só que se você sobe, você tem uma chance de ganhar. Exatamente. E aí eu acho que é muito isso. A gente entender que a história é esse momento em que esses momentos de oportunidade vão sendo construídos. Se eles vão dar certo ou não, é outra fita. Tá ligado? Por isso que quanto mais a gente estiver preparado, quanto mais a gente estiver organizado, quanto mais a gente estiver nos espaços para isso, maior é a nossa chance de sucesso.